adormecendo nos braços da irmã. Ela, comovida, percebeu que ele ainda era apenas uma criança. Tendo Alice voltado para a academia no outro dia, tudo indicava que ela havia voltado apenas para estar na presença do pai deles antes da graduação. Tendo ele sentido, depois dos duelos, que precisava ficar mais forte, começou a treinar o corpo nas últimas 2 semanas. No entanto, estava se estagnando em apenas 10 flexões, que era o máximo que ele conseguia fazer. Se sentindo frustrado, pois antigamente se valia de sua força, no entanto agora era fraco e mirrado. Emily, sua empregada de confiança, avisou que havia chegado um pacote do qual a senhorita Alice havia mandado a ele. A empregada achou o cheiro desagradável. Ele apenas pensou que era o sangue de um cão infernal que ele havia pedido para a irmã. Se tratava de um item que só podia ser obtido no Vale de Lemea. Mesmo assim, conseguiu comprar no mercado negro. Devido ao cheiro extravagante, o sangue de besta demoníaca era considerado veneno, além da queimação que se sentia ao consumi-lo. Porém, na verdade, ele aumentava permanentemente a mana e a força. No entanto, isso era pensado pela maioria das pessoas como apenas um rumor. Cian sabia que era real por conta da vida passada. A empregada tentava persuadi-lo a não beber, porém pensava que ela não devia se preocupar, pois ele era a única pessoa que teria capacidade de se adaptar à péssima culinária dela. Ainda se lembrava com desgosto da vez que ela preparou uma sopa de cogumelo. O coração parou por um momento quando tomou a sopa. Se fosse para comparar, aquilo não era nada, então tomou. Segundos depois, disse a Emily que ia passear um pouco, pensando que precisava saber se realmente havia funcionado. Saiu correndo para um lugar que já fazia tempo que não ia. Tava esperando por isso por as últimas 2 semanas. Era o momento em que Elkin não estava por ali, ocupado com relatórios regulares. Ele ia naquele lugar com frequência quando queria ficar sozinho. Também foi quando Eskel recebeu a revelação divina. Não acreditava totalmente na história, mas era um lugar com um fluxo de mana concentrado, podendo a revelação divina ser verdadeira, e depois de tocar um determinado local no chão, estava muito mais satisfeito. Só ele sabia daquela história. Concentrou seu fluxo de mana em relação ao poder no chão. Satisfeito, pois sabia que o irmão nem sequer conseguiria imaginar o que ele estava fazendo. Com tudo o que fez, acabou abrindo um caminho para algum lugar e agora precisava seguir. Ao descer aquelas escadas, notou que daquela vez era diferente da última vez que teve Lê. Aquele lugar era um templo antigo que servia ao deus da luz, Lumendel, até quando a história dessa terra foi apagada. Isso aconteceu por causa do deus demônio da guerra, que apareceu há 300 anos atrás. Quem podia imaginar que um lugar daquele existia nas montanhas logo atrás do castelo? A espada no final da escada brilhava tanto que iluminava o caminho. No ano de 999, antes da fundação, a humanidade finalmente conseguiu derrotar o exército demoníaco em Vélias. Apesar do exército demoníaco ser poderoso, os humanos encontraram relíquias antigas chamadas de armas divinas. Uma das relíquias era a espada sagrada abençoada pelo deus da luz. Aquela espada foi a maior causa da vitória da humanidade contra os demônios. Consequentemente, também fora o motivo da morte de Cian por conta daquela espada que será de Eskelvert. Achava que a espada Duran Dark podia ter alguma coisa relacionada à sua regressão. Ele tocou na espada na esperança de que algo acontecesse, porém nada ocorreu. Foi então que resolveu dar um pontapé naquela enorme espada brilhante que flutuava acima de seu local de descanso. Tudo aquilo tinha deixado ele de mau humor. Agora devia tratar do que foi ali para fazer. No entanto, atrás dele, a espada também não tinha ficado de bom humor. Ele sabia que quando passasse pela luz, tinha uma sombra que parecia do outro mundo. À primeira vista, e para quem não a conhecia, podia pensar que seria apenas a sombra da primeira espada. No entanto, não era a sombra da espada, e sim outra espada. Onde existia luz, também devia existir sombras, e aquele era um caminho que levava para outra sala escondida pelo altar da luz. Entrou vagarosamente e de longe viu a espada que lhe pertenceu na outra vida. Era muito bom vê-la novamente. Se aproximou dela e pegou sua espada demoníaca, que se chamava Kairan. Desejou bom dia a ela. Após tê-la em suas mãos, perguntou se ainda não havia despertado. Ficou muito feliz ao vê-la novamente, o sentimento aflorando em seu coração, querendo fazer eliminar alguma coisa. Porém a espada não o reconheceu e perguntou se ele não tinha medo. Com uma voz de causar espanto a quem não a conhecesse, perguntou a ele se não sabia o significado de despertá-la. Sem se importar muito, ele disse que não sabia, pois a espada era dele. A sombra maligna contou a ele que após despertar uma espada demoníaca seria tarde demais para se arrepender. Mostrando seus caninos e olhos brilhantes, Quantum Malignum, sorrindo, contou que o corpo dele agora pertencia à espada. Cian não era nenhum novato naquela questão.
apertou o pescoço da sombra para que começasse a obedecer. Assim que teve essa atitude, a sombra se tornou em uma pessoa, e o rapaz disse que ela não era assim antes. Ela ficou enfurecida e gostaria de saber como ele conseguiu tocá-la novamente. Ele disse que a espada o pertencia. Agora, a espada era em forma de pessoa, colocou suas garras enormes e rosas para fora, tentando atacá-lo. Porém, ele já sabia da intenção e desviou. Aproveitou para golpeá-la também. Em forma de uma mulher, estava enfurecida, procurando saber quem era aquele que, além de despertá-la, estava a provocando. Queria saber se ele era o sucessor, porque sentia a aura de Aero. O jovem admitiu que era o sucessor dele, sorrindo, e contou a espada que o mestre dela havia retornado, e ordenou que a espada demoníaca Kieran se ajoelhasse. Ela estava relutante, pois ele não passava de uma criança. Não podia aceitar isso sem antes lutar. Ao ver que ela estava lutando bravamente, pensando que palavras não iam bastar, o objetivo da espada demoníaca era dominar o corpo do usuário. Diante daquele fato, ele não tinha outra escolha, devia pegar leve, por isso usou o controle da espada demoníaca. Já logo no primeiro instante, isso a fez cair ao chão. Ele contou a ela que diria apenas mais uma vez, pois queria saber por que não o aceitava como seu dono, enquanto ainda estava sendo bondoso. Ela só queria saber como ele conseguiu usar aquele controle naquela forma, apesar de ser infantil. Então, resolveu usá-lo mais algumas vezes e outras tantas. Quando enfim parou, a espada já estava com a cabeça enterrada no chão. Foi então que ela disse que o aceitava, porém não o chamou de mestre, e sim de humano. Só quando ela respeitosamente o chamou de mestre, ele parou com o controle da espada demoníaca. Pensava que devia voltar, pois já tinha realizado tudo por ali. Também tinha o fato de ter sumido por um tempo. A espada falava que fazia um tempo que não respirava ar fresco. Rapidamente se tornou uma bola, preta, com cabelos rosas e dentes afiados, dizendo que era muito refrescante. Se escondendo atrás do rapaz, perguntou a ele qual era o nome do mestre dela. Ela ainda estava cética quanto a Abel ter, de fato, escolhido uma criança como ele. Sem dar muita explicação, ele contou o que aconteceu na vida passada. Quando quis saber do que ele estava falando, ele contou que já havia morrido uma vez, e isso a deixou intrigada sobre a natureza daquela conversa. Quando o rapaz se aproximou novamente diante daquela espada dourada, Kieran quis saber se o espírito daquela espada ainda estava dormindo. O rapaz respondeu que ele ia precisar esperar por mais 20 anos até o dono aparecer. Ela achava que ele falava como se soubesse do futuro. Ao segurar a sua espada em mãos, lançou um corte e cortou o cabo da outra. Kieran ficou apavorada quando viu que ele jogou um pedaço do cabo da espada para ele. Ela perguntou o que ele pensava em fazer com aquilo. Sorrindo, ele disse que podia deixar as coisas mais interessantes no futuro. O sol ainda estava nascendo e já podia ser avistado uma carruagem. Esta, aos poucos, ia perdendo a velocidade para lentamente parar de vez. Dela saiu Cianvert, ele que mal podia acreditar que o grande dia tinha chegado. Com sua armadura prateada, cumprimentava o Duque. O Duque, com um tom sério, revelou que perguntaria isso pela última vez, se ele estava certo de que queria ficar na linha de frente. No caso do rapaz querer mudar de ideia, o Duque não iria impedi-lo. No entanto, seu filho já revelou ter o coração naquele lugar. Diante daquela determinação, o Duque pediu ao seu cavaleiro de confiança que abrisse, e ao dizer-lhe essa palavra, foi notado que ele estava com um pergaminho em mãos. Eles iriam invocar alguma coisa. Após abrir, a invocação logo começou, e quando terminou, saiu uma fera ardendo em fogo, um animal com um grande porte, e aquela fera agora estava frente a frente com o protagonista. Rápido em seu cálculo, notou que era uma besta demoníaca de ranking baixo do Vale Lemea. Notou que eles se empenharam no teste. Notou também que todos eles estavam preparados caso algo desse errado, pelas suas posturas. Ele notou que todos os cavaleiros tinham a intenção de interferir se algo ficasse perigoso. Seu pai o advertiu que devia ter a responsabilidade por cada ação que tomasse, tendo em mente que provasse sua força de vontade. O cavaleiro sabia que o rapaz estava devidamente qualificado para aquele teste, e algo veio à sua mente. Ao apertar sua espada, lembrou-se do dia em que o jovem mestre o chamou para duelar com ele, sob a desculpa de que faltavam 3 dias para terminar o prazo da promessa ao pai. Não podia só ficar por aí com esgrima vazia, achava que devia experimentar uma batalha real também. Foi então que pediu ajuda dele. Quem disse a ele para duelar com alguém da idade dele, como o jovem mestre Crans. Cian contou que não sabia o motivo, mas sempre que chegava perto, Crans fugia dele. O cavaleiro achou bastante problemático e disse ao rapaz que se ele insistisse, ele iria duelar com ele. No entanto, iria lutar usando apenas a bainha. Ele, apenas focado em se defender, deixando-o livre para atacar como quisesse. O jovem mostrou sua gratidão ao cavaleiro. Também expôs que gostaria de outro favor. Agora já estava com um semblante um pouco mais sério. Foi quando disse que tudo o que acontecesse ali não contasse ao pai. Com tom sério, disse que era uma ordem. Isso deixou Elken intrigado com o que podia acontecer a seguir.
Após dar aquela ordem, partiu quase que imediatamente para cima do cavaleiro. Usava uma espada simples, enquanto o cavaleiro usava apenas a bainha. Mesmo assim, a batalha estava interessante. O adversário notou que o ataque de Cian foi pesado e não podia ser comparado à espada de um garoto de 10 anos. Pode-se notar também sua rapidez. Ele se locomovia com fluidez e movimentos estratégicos, tanto que houve um momento em que o cavaleiro mal pôde ver o rapaz se deslocando. Esse tentou pegá-lo de surpresa, atacando-o por trás. Por ser experiente em batalhas, conseguiu sentir a presença de seu oponente a tempo de se defender do golpe. Cian, após aquele golpe, repetiu por algumas vezes outros golpes e manobras de esgrima. Notava-se que ele estava se empenhando, dando tudo de si, e não estava pegando leve com o cavaleiro. Ele se sentiu numa certa dificuldade em acompanhar os movimentos do garoto, porém, notava-se que ele ainda não estava preparado. Após constatar que ainda deveria treinar um pouco mais, seu cavaleiro disse que ele estava de parabéns pelo excelente trabalho. Eukin, que foi pego de surpresa por aquela ordem, e também por duelar com um rapaz que estava ofegante, foi um duelo rápido, porém intenso, onde ele pôde perceber que o jovem mestre não era mais um garoto frágil. Via com bons olhos o crescimento daquele rapaz, e se o palpite dele tivesse certo, já naquele momento, o jovem mestre podia se superar qualquer desafio que encontrasse. Um desafio como aquele ser bestial. Cian estava concentrado na fera que sumiu em um instante para ir ao ataque. O jovem não estava totalmente desprevenido e conseguiu atingir um golpe no olho do cão demoníaco. Lançou mais golpes para afugentar a fera e se distanciar dele. Sabia que com a força atual, ele não seria capaz de lutar com um monstro daquela magnitude e precisava acabar com a luta o mais rápido possível. Tinha a intenção de acabar com a besta com aquele próximo golpe, por isso se posicionou, lançando um golpe certeiro na direção do pescoço do animal bestial para eliminá-lo com rapidez e eficiência. Após isso, se lançou para cima e cravou sua espada no crânio do animal, que rugiu alto. Tudo estava saindo como ele desejava e também deixou os soldados que observavam bastante impressionados com a habilidade dele. Foi tão impressionante que conseguiu arrancar um sorriso de satisfação do rosto do Duque. Ele estava em pé, próximo à besta que estava caída. Notava que ao redor dele saía líquido o suficiente para encher algumas garrafas. Pensou que se fizesse aquele tipo de coisa, podia passar facilmente por maluco. Deixou seus pensamentos de lado quando ouviu palmas vindo do pai, junto com um elogio. Mostrando sua satisfação, disse ao filho que o veria na frente de batalha. O filho rapidamente e respeitosamente agradeceu ao pai, que saía notavelmente satisfeito. Porém, o ombro de Cian surgiu uma pequena fumaça em tons de preto e roxo, chamando-o de mestre. Em poucos instantes, se formou uma bola preta com cabelos rosa, perguntando Prava se achava que ele parecia uma faca de cozinha. Meio entediado com as perguntas dela, respondeu que não achava que ela era assim, pois sabia que era uma espada demoníaca. Esta o confrontou, perguntando por que não havia usado ela, pois precisava do líquido para ganhar força. A próxima besta caída colocou sua língua para fora, enquanto pedia para apenas provar um pouquinho. O mestre disse a ela que não precisava se preocupar, pois logo iria ter o quanto quisesse. Era apenas esperar para ver. Mesmo assim, continuava os questionamentos dela, pois gostaria de ter sido despertada para aquele momento. Gritos apavorados. Eram ogros que estavam aparecendo a noroeste. Os sinos eram tocados, avisando para construir a defesa. A ordem era que não deixassem nenhum deles fugir. Deviam exterminá-los rapidamente. Os soldados gritavam para que começassem a restrição do salvamento. Todos pareciam bastante empolgados. Uma grande luz dourada cobriu o céu. Por mais que os outros gigantes fossem bravos por aquela luz, não podiam fazer nada. Além do mais, começaram a sair amarras douradas que estavam contendo todos eles. A ordem era que atacassem, aproveitando o momento em que eles estavam sendo contidos para golpeá-los. Seguindo a ordem, todos os cavaleiros estavam aproveitando o momento para atacar o máximo de outros gigantes que conseguissem. Tava uma confusão generalizada. Precisavam conter rapidamente todos aqueles ogros antes que alcançassem o acampamento. De cima de um cavalo, e demonstrando a aparência calma, estava o filho do Duque juntamente com Emily, que ao ver toda aquela cena estava apavorada, chorando e gritando por seu jovem mestre. Em primeiro momento, ele apenas a ignorou, pois a nostalgia de estar naquele lugar novamente o preencheu. Depois apareceu o pai, perguntando como era o sentimento das linhas de frente. O filho confessou, estava um pouco nervoso. O pai alertou que, como podia ver, a qualquer momento aquele lugar podia ser a última visão que alguém podia ter. Teve o aviso, também não deixar jamais ser sua guarda baixa. O garoto, satisfeito pelas dicas, disse que manteria tudo isso em mente
mente, porém sabia que nas linhas de frente, situações como aquela eram comuns. Normalmente aconteciam de 3 a 4 por dia. Cada batalha possuía seus detalhes específicos, com cavaleiros capazes como base, lidando com todos os monstros que tentavam cruzar as linhas de frente, e todos ali eram bastante disciplinados. Quando viu a tenda em que ia ficar e a área mais distante, achou que era muito segura, e com tantos guarda-costas sendo tão disciplinados na proteção do rapaz, achou que talvez não conseguisse alimentar a espada. Não sabia se realmente precisaria esperar até o jantar. No entanto, percebeu que Emily estava tremendo debaixo das cobertas. Quando perguntou o que ela estava fazendo, ela disse que estava com medo das palavras do Duque. O fato de não saber o que podia atingi-los a qualquer momento a deixava bastante nervosa. Ele, sendo bastante frio com ela, perguntou por que não voltava. Ela, brava, disse que não podia deixá-lo em circunstância alguma, ainda mais com monstros por todos os lados. Se ela fosse, quem cuidaria do jovem mestre? Brava, saindo da tenda, disse a ele que não demorasse, pois já estava na hora do jantar. O jovem mestre perguntou a Emily onde estava a capa que ele havia pedido. Ela apenas o ignorou. Ficou bastante chateado ao vê-la partir, deixando-o para trás sem resposta. Achava que devia ir atrás dela. Após ter feito um boneco parecido com ele, colocou-o em seu leito e o cobriu. Achava que devia ser o suficiente. Quando já estava de saída, ouviu a voz de Emily perguntando se ele ia sair novamente para se exercitar. Ele respondeu que sim e perguntou se havia acordado. Ela disse que ele era muito responsável, que o pai ficaria orgulhoso. Disse a ela que já estava de saída e que era para cuidar das coisas como sempre fazia. E claro, se alguém perguntasse se ele estava dormindo, a resposta sempre seria essa. Ele sabia que por aquela ser a linha de frente, os guardas noturnos costumavam ser reforçados. Sem demora, partiu sorrateiramente o mais rápido que podia. Sabia que se não se movesse rápido o suficiente, podia ser facilmente pego. Ao chegar em um lugar seguro, começou o treinamento. Era o terceiro movimento da névoa densa. Névoa em declínio era o nome desse movimento, e ele se lembrou dele corretamente. Também sabia que havia vários monstros naquele lugar. Era um lugar perfeito para Kayran se alimentar, então a chamou, e ela logo se satisfez com o cheiro exalado. Contou a ele que não conseguiria mais se segurar, pediu permissão para cortar algo. Isso seriam as feras que vinham em direção a eles. A permissão a ela foi dada. O rapaz disse que faria do jeito que ela quisesse. Começaram a enfrentar os monstros, e dessa vez usou algumas técnicas. A espada da névoa, com o avanço do nevoeiro tempestuoso, parecia ser uma boa hora para usar aquela técnica, já que havia várias bestas selvagens ao redor dos dois. Após uma batalha intensa com várias delas, Sion perfurou o pescoço de uma delas usando um pedaço de bambu, e no final dele havia uma caneca. Após recolher o líquido o suficiente, começou a tomar fresco, ainda limpando a boca do que deixou cair. Sorria. Achava o sabor um tanto delicioso. A espada também ficou satisfeita. Era a primeira vez que se sentia tão bem desde que foi despertada. O mestre disse a ela que continuariam treinando. Kayran queria saber o quanto tempo achava que ia demorar para ficar forte, destruindo feras como aquelas. O rapaz, com um sorriso despreocupado, disse a ela que a noite estava apenas começando, e pelo que podia se lembrar, ainda tinha vários monstros. Isso a deixou bastante animada. Em outro lugar, mas não muito longe dali, havia uma carruagem com vários guardas fazendo uma forte escolta. Passava pelas montanhas. Dentro, podia avistar uma garota com um semblante triste. Alguém dizia que as linhas de frente podiam ser muito perigosas. Também disse que podiam voltar se ela quisesse. A jovem dama que estava na carruagem pediu à sua tutora que por favor não a atrapalhasse como criança. Com um tom mais sério, disse que era a princesa real do império e já tinha se divertido outras vezes. Ela estava vinculada ao dever de ajudar o pai e realmente ficaria irritada se sua tutora falasse sobre aquilo novamente. Foi então que, para mudar o assunto e deixar o ar menos pesado, comentou a ela que o filho mais novo da família Vert também estaria nas linhas de frente. Disse que devia ter a mesma idade que ela. A princesa quis saber por que ele levou o filho mais novo. Sua tutora explicou que o rapaz foi por conta própria e disse a ela que devia tentar fazer amizade com ele. No entanto, a princesa não demonstrava interesse por coisas tão triviais. Para encerrar a conversa, disse que ia dormir. A senhorita, que acompanhava a princesa, disse que entendia e que devia ficar em silêncio para a princesa ter um pouco de sossego. Porém, a princesa resolveu continuar o diálogo e perguntou à sua dama de confiança qual era o nome dele. A senhorita ficou feliz em ver que ela queria continuar a conversa e contou que o nome da criança era Sion Vert. A princesa perguntou mais uma vez para ter certeza do que era o nome. Era mesmo o que havia ouvido. Após isso,
Repetiu em voz alta o nome do rapaz, como se quisesse guardar na memória. Seres demoníacos, como aves gigantes, estavam sendo eliminados para o bem do acampamento. O Duque gritava que era preciso verificar se alguém havia se ferido. Também foi relatado a ele que estavam todos bem. O campo de batalha estava bem fervoroso naquele dia. No entanto, o Duque observou algo. Notou que o último pássaro gigante foi abatido por seu filho Cian Vert, que já assumia uma postura de comando. Novamente, perguntou ao rapaz como estava se sentindo com a vida nas linhas de frente. Confiante, o filho contou que aprendia algo novo a cada dia. No entanto, o pai achou que ele gostaria de voltar. Notou que o filho tinha aguentado ficar ali por um bom tempo e disse que estava orgulhoso do garoto. Aquela atitude não era sequer imaginável, que dirá acreditar que estava acontecendo na vida real. O pai disse também que tinha algo a dizer a ele na manhã seguinte e pediu que fosse à cabana dele logo de manhãzinha. Tudo aquilo o surpreendeu muito, pois nunca tinha visto o pai sendo tão bondoso com ele antes. Porém, quando a noite chegou e todos estavam descansando, ele novamente começou seus treinamentos, e daquela vez foi surpreendido por um ser que surgiu do subsolo. Ele conseguiu identificar ser um verme mortífero. No entanto, aqueles seres só deviam aparecer em locais mais profundos do vale. A espada se prontificou, perguntando se ele estava tendo dificuldades. Já que era o caso, ela podia cuidar da situação.